Bom dia a todos, desejando um bom ano, que seja de renovação, paz e amor, com a certeza de que somos amparados pela luz divina. E hoje com o capítulo 78 deste belíssimo livro, Caminho, Verdade e Vida, enriquecendo nossos conhecimentos, refletindo com tantos ensinamentos. Mas como sempre também agradecendo ao Mestre Jesus mais esta oportunidade e que a inspiração não nos falte e que Nosso Senhor nos abençoe a nós, às nossas famílias e a todo o grupo Irmão Benedito. E hoje vamos ver aqui esta explicação de Emmanuel, mas uma explicação muito firme que toca em pontos que muitos de nós não observamos bem, que desvalorizamos, às vezes por comodismo, que nos levam a caminhos ilusórios, falsos, que nos afastam do caminho da renovação que todos precisamos. O próprio título nos fala das verdades e fantasias, principalmente na nossa relação com o mundo espiritual. São ilusões, superstições que alimentamos, às quais devemos ter muita atenção para não repetirmos tendências e erros do passado que nos prendem a labirintos até aos dias de hoje. Algumas informações que nos chegam até parecem nobres, fantásticas, mas quando se analisa a substância, no trato com o mundo espiritual, são muita névoa e pouco sólidas, ou seja, não têm a nutrição espiritual que precisamos para progredir. E o versículo que Emmanuel escolhe é um versículo e na própria fala do Mestre. João, o apóstolo, que era um seguidor de João Batista, recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. Esteve com Jesus na última ceia e que nos deixou, entre outros, o importantíssimo livro do Apocalipse. E diz Jesus: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Começamos a perceber aqui algo que é muito comum em nós, criaturas ainda muito rebeldes e longe das leis divinas. Criaturas que têm dificuldade em conviver com a verdade. No Livro dos Espíritos, a questão 628 nos diz: os Espíritos vão graduando para nós as realidades que podemos aprender. O próprio Cristo foi graduando o conhecimento da verdade, porque a evolução do planeta assim o permitiu, não havia evolução para mais. E primeiro veio Moisés, depois o próprio Cristo e depois a doutrina. O Mestre, quando esteve entre nós, disse que muitas coisas, muitas verdades haveríamos de saber, mas naquela época não seríamos capazes de as entender. Porque a verdade é isso, e a verdade incomoda. A verdade é luz. Luz que revelam sombras, que revelam as nossas imperfeições, que revelam o pretérito que queremos deixar oculto. Por isso, lidar com a verdade requer disposição a mudanças. Às vezes a criatura prefere negar ou atacar aquilo porque não quer que se saiba a verdade. Porque uma vez que se esclareça a verdade, a própria consciência nos cobra. E é desse incómodo que fugimos. Não queremos deixar o homem velho e iniciarmos a nossa reforma íntima. E por isso fugimos da verdade que nos expulsa de zonas de conforto, como o apego, o orgulho, a indiferença, que nos mantém na ilusão que dominamos o mundo. Muitas criaturas no planeta preferem reclamar até com as leis divinas, permanecendo na satisfação das paixões e angústias mundanas. Preferem manter a escravidão do pensamento do que fazer a mudança que lhes trará a abertura aos caminhos do futuro. E assim vamos permanecendo nesta estagnação. No livro Jesus no Lar, capítulo 25, numa mensagem de Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, cujo título é A Visita da Verdade. Faz uma abordagem muito interessante sobre a verdade, porque o Mestre disse que só a verdade liberta o homem. E então Emmanuel nos diz:
O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores da fantasia. Ora, ao longo dos séculos, todos aqueles que prometeram caminhos fáceis para conquistas de poderes e tesouros, aqueles que apresentam uma espiritualidade mais leve, que fazem previsões fantásticas, usam talismãs, fórmulas mágicas, mas que não falam de perdão nem de caridade. São os mais aplaudidos, os mais cultuados, usam a mediunidade com fins mesquinhos e pessoais. São muito procurados. Até nos dias de hoje observamos expositores sensacionalistas, com teorias absurdas, sem qualquer filtro, como Kardec nos ensina, sem o crivo da razão. Porque a criatura quer dar saltos na sua própria evolução, procurando meios que as libertam do saber perdoar, do saber ser humilde, achando que estão muito espiritualizadas. Há milhares de criaturas nestas fantasias que também têm contribuído para o atraso moral do planeta, prejudicando o intercâmbio sério entre os dois planos da vida, fugindo ao verdadeiro encontro da vida entre os dois mundos, um mundo material e um mundo espiritual. Emmanuel nos recorda aqui que ainda nos perdemos muito nestas fantasias, esquecendo o que Jesus disse um dia: quem quiser chegar até mim, carrega a sua cruz. Mas, continua Emmanuel, é comum observar-se quase em toda a parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Ora, meus irmãos, quem são os homens palavrosos? Aqueles que têm uma fala envolvente, mas quando filtrada, não tem conteúdo. No Evangelho segundo o Espiritismo, na parábola da figueira seca, podemos perceber uma figueira grande, cheia de folhas, mas sem fruto. Assim como os médiuns sem o comprometimento com Jesus, sejam médiuns encarnados ou desencarnados. E continua Emmanuel: esses merecem das criaturas grande crédito. Ora, estes indivíduos arrastam multidões, porque as multidões ainda procuram as fantasias numa sintonia mental obsessiva, recuando no tempo, lembrando aqui Barrabás, que foi preferido, porque falava numa libertação ilusória de Roma, e Jesus falava numa libertação sem armas, sem guerras, apenas defendeu a mudança dos velhos hábitos para a lei do amor. Portanto, estes indivíduos ainda têm grandes créditos, porque a criatura não quer deixar o homem velho. Eles consolam as criaturas, mas qual a substância do consolo? E é isto que o benfeitor Emmanuel nos vai perguntando: queremos as verdades ou as fantasias? Voltando a Emmanuel: basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Pois, meus irmãos, são indivíduos que disfarçam as suas imperfeições e iludem os incautos. Iludem com promessas fáceis, orgulhosas, pensando que são os donos do mundo, alimentando a falsa ideia de liberdade. São as perturbações dos intelectuais falidos, esquecendo o dever real de nos conhecermos a nós próprios. O pensamento espírita de muitos adeptos da doutrina, infelizmente, vem sendo manipulado por muitos que dentro dela logram posições de destaque, não se importando com os meios de que se valeram para a conquistar e para nela se conservarem. Infelizmente, a vaidade no campo intelectual ainda se nos insinua com grande facilidade, e imaginando que manipulam, são manipulados por seu próprio personalismo trazido do que foram no passado. E é no passado que está grande parte dos problemas, ou a grande parte dos problemas que temos nos dias atuais. E por isso esta é a derradeira oportunidade que estamos a ter agora,
esta encarnação e devemos aproveitá-la com todos os meios que nos são possíveis. André Luiz, pela lavra mediúnica de Chico Xavier, no livro Libertação, chama a atenção para os médiuns que tentam subverter a ordem do universo. São médiuns renhidos no combate à luz, que se apresentam com ideias obscuras sob falsas aparências de amor e caridade, para melhor fascinar a quem querem iludir. São médiuns que não tomam precauções. Voltando a Emmanuel, não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Meus irmãos, em todos os tempos, os fiéis à verdade acabaram pagando elevado preço, como todos nós sabemos pela história. No entanto, não colheram em vida, mas semearam para o futuro. Meus amigos, o maior de todos os tempos não encontrou lugar para nascer. Os homens egoístas fecharam-lhe as portas. Mais tarde, os doutores das leis ouviram-no indiferentes aos ensinamentos da vida eterna. As perseguições não afastaram Jesus da verdade, não desertou do apostolado, aceitando o suplício da cruz com que lhe sufocaram a voz. Ao longo dos séculos são inúmeros os casos em que os trabalhadores do Cristo foram para a fogueira. O próprio Kardec sofreu dificuldades e traições. Aos dias de hoje tudo melhorou, mas os cristãos espíritas, os que se mantêm fiéis ao Cristo, ainda ouvem ironias, sarcasmos, até calúnias. O que nos leva a nunca esquecer de que lado devemos estar. Se queremos estar do lado dos outros ou do lado de Jesus, com o conhecimento que já temos. Lembra ainda aqui Chico Xavier, que tantas vezes foi chamado de louco, pois era um fiel cultor da verdade. E até hoje foi o melhor homem que pisou o planeta depois de Jesus. Trabalhou na caridade, exemplificou o Evangelho em si, nos seus exemplos. Voltando a Emmanuel. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzidia. Pois este é um problema bem atual, que já se arrasta desde os princípios dos tempos. E, voltando atrás à história, lembrando Moisés, que se viu obrigado a proibir os adivinhadores, que à troca do ouro tudo diziam, tudo adivinhavam, tudo mentiam. Mas é um processo bem atual que observamos aos dias de hoje. Charlatões hábeis, com grandes clientelas. Existe ali um processo mediúnico em associação com espíritos que não são superiores, que não estão comprometidos com a verdade. São espíritos enganadores, como nos ensina no Livro dos Espíritos, Kardec, que nos deixou a escala espírita no capítulo 1, onde determina a ordem, o grau e o grupo a que pertencem esses espíritos. Mas são os médiuns que dão abertura para isso, que gostam de ouvir mentiras brilhantes e que sempre têm alguém que gostam de os ouvir, geralmente em troca de recursos monetários. Os médiuns que têm este procedimento, valendo-se da sua própria condição mediúnica, para tanto, acabam complicando a si mesmo, chegando a ultrapassar os limites do bom senso, falando por si, o que atribuem aos espíritos. A buena dicha,
ou a adivinhação apenas serve de instrumento de manipulação aos mais incautos e deve ser fortemente desaconselhada, pois interfere com a responsabilidade que cada um tem com a sua vida, comprometendo a nossa oportunidade evolutiva. Como também Kardec, novamente, Kardec, o codificador, nos ensina no Livro dos Espíritos, na questão 871, que nos diz: o futuro depende exclusivamente das nossas escolhas. Portanto, adivinhações, revelações das mais esquisitas, tornam-se comuns, porém, médiuns não são adivinhadores, não detêm qualquer poder especial, podendo até ter a sua faculdade suspensa, porque a mediunidade exercida longe da vivência do Evangelho termina destituída de espírito, de espíritos amigos que nos podem acompanhar e eles afastam-se. E continua Emmanuel: no intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. Ora, nós que um dia abraçamos a doutrina espírita, e em especial os chamados ao dever a partir do convite das esferas superiores, devemos abraçar o trabalho com coragem, fé e humildade, lembrando aqueles que, em nome de Jesus, sempre estão conosco, disponíveis ao trabalho honesto e produtivo. Tudo fazendo para nos ajudar nos nossos deveres, sejam profissionais, sociais ou religiosos. Por isso devemos manter a tranquilidade e nunca nos sentirmos sozinhos. E vai prosseguindo Emmanuel: a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. Meus irmãos, geralmente nestes ambientes reina a técnica do elogio. Isto é, você é especial, é o melhor, é o escolhido. Ou seja, alimentam a ilusão, pondo até Deus em dúvida, chegando a dizer que se a vida vai bem, é porque os negócios foram bons, é sorte. Se ainda não há essa vida, é porque Deus não está conosco. Esquecendo de Jesus, que sem bens materiais é o mais rico em bens morais. E essa é a maior riqueza espiritual, a riqueza que todos devemos ambicionar, que todos devemos trabalhar afincadamente para a ter. É lícito também termos os nossos empregos, lutarmos pelas nossas vidas, as nossas realizações profissionais. Tudo isso é lícito. Mas, se não for acompanhado pela boa moral, às vezes vamos por caminhos que não nos interessam e atrasam realmente a nossa evolução. E continua Emmanuel: é necessário não crer nisso. É um alerta muito especial. É preciso muito cuidado com as ideias que nos alimentam as nossas vaidades, os nossos orgulhos, coisas que nos comprometem, que não nos interessam. Devemos seguir apenas o caminho do trabalho sério, do perdão, do trabalho que diminua a tristeza, que minimiza a violência, que nos leve aos serviços da caridade. Esta é a verdade que nos convém, a verdade do título deste capítulo. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Ora, meus amigos, tudo o que é muito rápido, com pouco esforço, caminhos fáceis, já devemos ter muito cuidado, devemos até desconsiderar. Agora, tudo o que nos chega e nos chama ao trabalho responsável, sem personalismos, ao serviço da caridade, ultrapassando os desafios da caminhada, é o desejável, é o caminho que nos convém.
E agora, já no último parágrafo desta desafiante lição, Emmanuel traz esta verdade, ainda bem vivida dentro de nós, que estamos a aprender a ser espíritas. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Jesus fez-nos o desafio: sigam-me. Ora, se estamos fazendo a nossa parte, devotados ao bem, em torno da divulgação do Espiritismo, frequentando um centro sério, partilhando novos ensinamentos na extensão do Evangelho de Jesus, respeitando os critérios da lei de evolução de cada um, estamos no bom caminho. Se os outros ainda não estão em tempo de entender, lembremos Deus que zela por todos e um dia os chamará. O que importa é o nosso comportamento, o nosso compromisso com a lei divina. Não nos devemos melindrar porque eles ainda não encontraram o caminho, ainda não tiveram o conhecimento com as leis divinas, com os ensinamentos de Jesus. Ainda não tiveram o contacto com aquilo que nós já temos nas nossas vidas. Já temos o aprendizado com Jesus, porque assim estamos trabalhando para que outros encontrem o caminho. Emmanuel, neste capítulo, foi mais enérgico, porque é preciso sair de certas fantasias para deixar de cair nos erros que nos têm atrasado a nossa evolução e a do próprio planeta. Assim termino mais este pequeno trabalho, agradecendo a vossa atenção, muita paz, meus irmãos, até uma próxima oportunidade.